não me amais. Também chora o meu espírito, por não terem reverência com a minha palavra. Deixaram de me servir, deixaram de me louvar o meu nome, deixaram de me buscar para buscar as coisas deste mundo. Choro porque vejo o meu povo cada dia mais afastado de mim. Choro por ver meus pastores pregando palavras erradas no altar. Choro por ver o meu crente, a minha crente, que devia servir a mim verdadeiramente, não me serve. Que quando vem na igreja não guarda a minha palavra, não tem reverência pela minha casa. Choro por ter morrido numa cruz e vocês não darem a importância que foi este fato. Derramei meu sangue sagrado por todos vós, para que tivessem direito à salvação das suas almas. Mas ao contrário de valorizar o ato que eu fiz, viram as costas para mim e não me servem. Estão se dando ao luxo de brincar com a vossa salvação. Estão se dando ao luxo de buscar tesouros desta terra, tesouros aos quais não lhes trará mal, não estará sendo fiel a mim. Rama Surya Yastu Demanda Side Kaya Rama Surya Namai. Hidayastu Demanda Side Rayastu Demanda Shide Ramastu de Kandarayastu Namai. Hidisayastu Demanda Side Rayastu de Kaya Rama Surya Namayasti. Hanayastu Debayasi de Kaya Rama Surya Namayasi de Kandarabasai. É necessário se voltar para mim e deixar as práticas velhas, as quais têm sido praticadas dentro da minha igreja. É necessário se libertar das vaidades, das imundícias, das coisas deste mundo. É necessário confessar vossos pecados e suas iniquidades diante de mim a meus pés. É necessário abrir as vossas bocas e confessar tudo aquilo que tem feito, porque vocês estão em pecado, vocês estão na imundícia, vocês estão praticando as mais diversas coisas, as quais são abomináveis à minha presença. Deixai de praticar o pecado e a vossa iniquidade, e arrependei-vos dos vossos pecados. Meus pastores, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Largai o dinheiro, largai a vaidade, tudo aquilo que não presta. Se voltai para as minhas coisas, porque é chegada a minha hora. Se vocês continuarem fazendo o que têm feito, enganando o meu povo, praticando iniquidade e mentira no meu altar, certamente descerei a minha fúria sobre vós. E este dia está chegando, ele está cada dia mais próximo. E quando eu descer a minha mão, sacudirei a cada um de vós, para mostrar a cada um de vós que vocês não são nada. São apenas miseráveis, aos quais estão nos meus altares, roubando o meu dinheiro, roubando os meus dízimos e as minhas ofertas. É necessário socorrer o pobre, é necessário socorrer o irmão que está passando necessidade. Os dízimos e as minhas ofertas é para socorrer aqueles que passam necessidade, não é para arrancar deles o pouco que eles têm, para construir mansões com piscinas, com púrpuras, com coisas as quais não determinei para que o meu povo sirva. Deixai do luxo, deixai as coisas deste mundo, parai de pregar o meu evangelho por dinheiro, porque estão usando o meu nome em vão. Porque não estou falando nas suas bocas e não determinei que falem acerca da minha palavra e que preguem e que exturpem o meu povo com dinheiro e com ofertas.
É necessário quebrantar os vossos corações, é necessário se diminuir, é necessário se humilhar, é necessário descer ao pó, descer à terra, para sabeis que eu sou o Senhor, que a obra é para mim e que não é de vocês. Meus obreiros, santificai-vos vossas vidas, quebrantai-vos vossos corações, porque há muito tempo vocês deixaram de ser meus servos. A grande maioria de vós está dentro da igreja só por status, está só por situações as mais diversas. Quando sobe num altar para pregar a palavra, não tem mais discernimento, não tem mais entendimento. A minha unção e a minha graça sumiu das suas vidas, porque estão em pecado, estão na prostituição, estão traindo as esposas. Depois do culto, muitos de vós vão para os motéis com suas amantes e deixam a sua esposa e seus filhos em casa. Maldito, adúlteros, vocês não têm valor, vocês não servem para ser meus servos, vocês não servem para pregar a minha palavra, vocês são usurpadores das coisas divinas, não têm reverência por o vosso Deus. Arrependei-vos de vossos pecados, das suas iniquidades, porque o dia da minha ira está chegando, e esta ira será implacável sobre todos vocês. Pregai o meu evangelho verdadeiro, não deturpe, não modifique nem acrescente nada na minha palavra. Limpai-vos vossos corações e suas mentes das profanações, das mentiras de Satanás e das obras as quais ele determina que vocês fazem. Dentro das minhas igrejas existe muito ídolo, existe muitas coisas as quais não determinei para falar. Existem coisas as quais Satanás tem lançado maldição sobre vós e tem agido nas suas vidas, colocando palavras vãs nas suas bocas para que confundam meu povo. É necessário se quebrantar nesses últimos dias, os últimos dias que antecedem a minha vinda. É necessário ser fiel a mim, a minha palavra. Se não forem fiel a minha palavra, jamais reirão os céus, jamais serão arrebatados juntamente comigo e cearão as bodas de ouro com meu Pai. É necessário se quebrantar, é necessário reconhecer que são pecadores, que são usurpadores da minha palavra, que estão pregando por dinheiro, que estão cantando por dinheiro. É necessário descer ao pó, é necessário descer a mão do oleiro, para que o vaso seja destruído, o vaso seja amassado, o vaso seja quebrantado e a massa seja amassada novamente e ser feito um vaso novo, um vaso de alegria, um vaso que vai me servir, um vaso que vai ter reverência, um vaso que vai encher-se de alegria, de paz, de gozo, um vaso que vai se encher de unção para pregar a minha palavra e ser verdadeiramente fiel. Pare de usurpar aqueles que são pequenos e diminutos da minha igreja. Pare de fazer que eles não existem, porque eles são aqueles que eu escolhi para pregar a minha palavra e fazer a minha obra. Vocês que estão no altar, muitos de vós, estão aí apenas por minha misericórdia e por a minha permissão, porque jamais poderiam estar no meu altar em pecado, em prostituição, em fornicamento, em mentira. Vocês não têm comunhão comigo. Portanto digo-vos, apartai-vos de mim, malditos, porque não vos conheço, não conheço vossas obras, não vos reconheço, não sei quem são, não sei o que falam, não sei o que dizem e não sei o que sentem, porque o meu Espírito Santo não está nas suas vidas, a minha palavra não está nas suas bocas, e eu não determinei e nem falo nas suas vidas, porque vocês não têm parte comigo. Meu povo cristão deste país, arrependei-vos de vossos pecados e das suas iniquidades, porque a minha hora está chegando. A cada dia que passa, estou mais próximo à minha vinda. Olhem para o céu, olhem para a terra, para os mares, para a estrela, para o sol, para a lua, e vejam os meus sinais que estão acontecendo. Acordem, deixe de ser preguiçosos, deixe de ser mentirosos e dizei uns aos outros, quando o Senhor vai vir? Ele está demorando e não voltou, não vamos mais se esperar, vamos fazer conforme a nossa vontade, conforme o nosso querer. Vos digo,
Arrependei-vos dessas coisas que estão pensando, porque o dia da minha vinda nem eu sei, apenas o meu Pai. Eu posso voltar agora, como posso voltar amanhã, como posso voltar daqui a 10 anos. Não sabeis, portanto preparai-vos vossos corações e suas mentes, porque quando eu voltar, não terá mais misericórdia. As portas da igreja se fecharão, e aqueles que não subirem comigo sentirão a fúria de Satanás e os seus demônios, que serão liberados e descerão com grande fúria e com grande malícia, com grande gana de estraçalhar e destruir a raça humana. Aqueles que ficarem nesta terra sentirão a agrura, que é sentir as garras de Satanás rasgando suas carnes, porque os demônios que virão serão os mais fortes, serão carniceiros, serão destruidores, entrarão nos vossos lares, pegarão as suas crianças e comerão as suas carnes, dilacerão os seus corações, arrancarão as suas cabeças e mostrarão para o povo a qual não quis subir, e dirão: vocês não eram fiéis a ele, ele vos deixou. Agora é com nós, não vai mais é a mesma misericórdia. Nós julgaremos vocês nesta terra, antes de ir para o inferno. Meus servos e minhas servas, digo-vos a todos hoje: arrependei-vos de vossos pecados e das suas iniquidades. Minhas cantoras, as quais ungi as suas vozes e coloquei no meu altar, limpe-se da imundícia do mundo, limpe-se dos colares, das púrpuras, dos adornos de vossos corpos. Limpem-se, vocês estão sujas, estão imundiciadas, estão profanadas, o seu templo, que é do Espírito Santo, está destruído. Vocês sobem no altar e cantam, mas ninguém sente mais nada, porque a minha unção já fugiu das suas vidas. Se estão falando em línguas nos altares, não é o meu Espírito Santo que está em vós, porque o meu Espírito Santo é santo, é um ser sensível. Ele habita no coração daqueles que são puros, daqueles que são mansos, daqueles que não se vendem, daqueles que não se prostram a Satanás, daqueles que não andam conforme o mundo, daqueles que não se corrompem, daqueles que mantêm o seu corpo santificado e lavado no sangue do Cordeiro. Limpai-vos das vossas imundícias e dos vossos pecados. Libertai-vos das amarras de Satanás e das suas obras. Limpai-vos vossos corpos. Não determinei que fizessem tatuagem, não determinei que furassem vossas orelhas e colocassem argolas, não determinei que pintassem os vossos rostos, passassem batom e sombra em vossos olhos, não determinei que pintassem vossas unhas, que usassem vestidos sensuais, transparentes, que subissem no meu altar com roupas masculinas. Nada disso determinei. Vocês foram criados à imagem e semelhança do vosso Deus e devem ter obediência, devem servir a mim verdadeiramente. Cadê o vosso véu? O que fizeram com o vosso véu? Por que profanaram o vosso templo? Por que destruíram aquilo que Deus fez e que é perfeito nas suas vidas? Limpai-vos vossos véus de toda imundícia, de toda pintura, de todo corte, de tudo aquilo que não presta, porque vos digo: tudo o que fizerdes nesta terra, tudo o que fizerdes no vosso corpo, está sendo anotado, e o dia do juízo final, o livro será aberto, e ali estará escrito: cortou o cabelo, pintou o cabelo, usou roupa sensual, subiu no meu altar com roupa transparente e cobiçou e lançou cobiça nos olhos dos meus servos que estavam sentados nos bancos da igreja. Subiu no altar com roupas transparentes, com meias calças, as quais estão causando sensualidade e abrindo a imaginação dos vossos esposos e daqueles que estão sentados nos bancos. Parem de brincar com meu nome. Parem de dizer que eu estou falando nas suas bocas, porque eu não estou falando, eu não estou dizendo nada, eu não mandei dizer nada. Como posso falar na vida daqueles que não me servem, daqueles que são imundiciados, daqueles que estão corrompidos, daqueles que estão destruídos, daqueles que estão caídos? Ah, meu servo e minha serva, um dia, e este dia está próximo, serão
confrontados com vosso Deus, e os livros serão abertos, e ali estará escrito todas as vossas obras. A balança será posta. Se tiver mais de bem do que menos de mal, serão salvos. Mas se as vossas obras vãs, mentirosas, profanadas, estiverem mais que as vossas obras boas, serão lançados no lago de fogo. Parem de brincar com o meu nome, e parem de dizer que o inferno está fechado e que o inferno não está aberto. Satanás está lá. Todos os dias descem milhares, milhões de almas ao inferno. Ele está tragando o maior número. Deixem de ser mentirosos. Deixem de não perceber as coisas que acontecem ao vosso lado. Peçam discernimento e entendimento da minha palavra. Vossos cursos de teologia estão sendo indicados e as matérias estão sendo colocadas através de Satanás. Ele está ditando o que está sendo dito nesses cursos. Não quero que o meu povo se iluda com teologia. Eu quero que o meu povo busque a mim verdadeiramente, que dobre os seus joelhos pela madrugada, que faça um calo nos seus joelhos orando a mim e clamando a mim e pedindo misericórdia. É necessário que nesses últimos dias quebrante seus corações, arrependo das coisas que fizeram no passado e que ainda fazem no presente. Eu voltarei, e somente vai subir comigo aos céus aqueles que são verdadeiros. Vos digo hoje, neste momento, que se eu voltasse hoje, neste momento, grande maioria de vós que está dentro das minhas igrejas iria ficar, porque estão vivendo de qualquer maneira, estão vivendo conforme o mundo manda, conforme a tradição do mundo, estão usando as coisas do mundo. Libertai-vos vossos corações e suas mentes da televisão, porque é através dela que o pecado entrou na vida do crente. Libertai-vos das novelas, dos filmes, dos seriados. Não assistam jogos de futebol, porque todos eles estão sendo controlados por Satanás lá do inferno. Ele determina que determinado tipo de demônio entre na vida daquelas pessoas que estão através desses aparelhos e causam maldição, discórdia, profanação, destruição dos seus lares, destruição dos vossos casamentos. Perseverai na oração e no jejum, porque os últimos dias serão os mais difíceis da minha igreja nesta terra. Mas lembre-se, eu tive aflições neste mundo, mas venci todas elas. Se vocês forem fiéis à minha palavra, guardarem meus mandamentos e seguirem a minha doutrina sagrada, a doutrina qual é da sagrada do vosso corpo, não existe usos e costumes. Isto foi Satanás que lançou na vida dos pastores, nos vossos ouvidos, e fez vocês criarem isto. Existe a doutrina do corpo. O corpo não é seu. Você pode dizer, mas eu estou vivo, eu posso fazer o que eu quiser com o meu corpo. Vos digo, não, o corpo não é de vocês, foi criado por vosso Deus, e vocês devem obediência a mim. Deve andar conforme a minha palavra. A mulher deve cobrir seu corpo para que suas curvas não sejam expostas para a minha igreja. Deve cobrir o seu colo, deve cobrir o seu joelho, para que o vosso vestido não seja curto e mostre a curva da sua perna e que seja cobiçada por vossos maridos e por aqueles outros homens. Tapem vossos ombros e a metade dos seus braços, porque não quero que eles vejam e fiquem cobiçando vossos corpos. Não andai com salto alto dentro da minha igreja, como serpentes que se arrastam de um lado para o outro, mas andai-vos com calçados aos quais vosso corpo não fique em movimento sensual. Usem roupas decentes, não marquem seus corpos, porque isto é Satanás que está lançando espírito de pombagira dentro das igrejas. Muitas das minhas servas, muitas das minhas pastoras, muitas das minhas obreiras, muitas das minhas cantoras que sobem no altar têm espírito de pombagira nas suas vidas agindo e elas não sabem. Meus pastores, se vós não conseguir entender o que eu estou dizendo, e se vós não conseguis ouvir aquilo que o meu Espírito está falando aos vossos corações através desta mensagem, é necessário descer ao pó, é necessário descer
à casa do oleiro, para que sejam quebrados vossos vasos e sejam feitos vasos novos. Minhas servas, vocês podem dizer, mas não está escrito na Bíblia que eu tenho que andar assim. Digo-vos que está escrito, leiam um livro de Isaías, capítulo 3, do versículo 17 ao versículo 30, lá está escrito que eu vou arrancar todas as coisas que não pertencem aos vossos corpos no dia do juízo final. Vou arrancar os piercings, os brincos, a maquiagem, vou raspar vossos cabelos, que é o seu véu que foi profanado. Vou tirar as suas roupas sensuais e vou lançá-las fora. Sentirão a sua nudez diante do vosso Deus, e vocês serão condenados por vossas atitudes desta terra. Se quiserem ser salvos, se quiserem subir aos céus, mudem suas vestes, ande conforme a minha palavra, mantenham-se fiéis a mim, não mantenham-se fiéis a este mundo e a Satanás. É necessário se quebrantar, é necessário modificar os seus comportamentos, é necessário modificar as suas vidas. Cadê vocês que pregam a palavra e que dizem que amam uns aos outros? Quando passam pela rua e vejam os mendigos caídos na rua, muitos sangrando, muitos drogados, muitos imundiciados, muitos endemoniados, passam de largo e dizem, não é problema meu. Outro virá e passará e orará por eles. Digo, malditos, orais uns pelos outros, porque está escrito na minha palavra. Socorrei aqueles que estão no pecado, aqueles que estão na sarjeta. Não quero que meus crentes fiquem dentro de quatro paredes. É necessário nesses últimos momentos que saiam à rua, que vão nas favelas, que subam os morros, que subam os mais diversos lugares, que entrem nos presídios, que vão nos centros de umbanda, que vão no centro do espiritismo, que vão dentro dos presídios, dos hospitais, nas clínicas, aonde estão aqueles que foram internados e que muitos dizem que estão com depressão. Se não tem discernimento da minha palavra e não sabe as coisas que acontecem, vos digo, sois pequeninos na vossa fé, não entendeis nada do que eu falo, não pregam a verdade, manipulam ela, usurpam o meu altar, pregam mentiras, cobram para pregar, cobram para orar, cobram para louvar. Todas estas coisas estão sendo anotadas, e se vocês não se quebrantarem vossos corações e pedirem perdão nos seus pecados, as iniquidades, não haverá salvação para vós. Vos digo, enquanto ainda estiveres nesta terra e estiverem respirando por seus pulmões, ainda há esperança, ainda há perdão dos vossos pecados, ainda há transformação e libertação. Mas no momento que fechares vossos olhos e que descei à sepultura, nada mais podereis fazer. Se forem para o inferno, de lá não sairão. Outra coisa vos digo, se forem para o inferno, todas as coisas que fizeste nesta terra levarão consigo com vosso corpo para lá e a sua alma. Descerão para as profundezas para serem atormentados por aqueles que estão lá embaixo, que foram destituídos da glória do meu Pai. Chegando lá, sentirão olfato, paladar, enxergarão, se lembrarão das suas famílias, se lembrarão dos seus parentes, se lembrarão das coisas que fizeram nesta terra, e serão atormentados conforme cada obra que fizeram aqui nesta terra. Se forem fofoqueiros, suas línguas serão cortadas. Se profanarem seus corpos com tatuagens, com piercings, com brincos, lá serão arrancados suas peles e arrancados seus piercings, para que sintam na pele, sintam na sua carne espiritual o que faziam nesta terra, profanando o seu corpo. Aqueles que são promíscuos, aqueles que se prostituem, a mulher que é sensual, a mulher que gosta de expor o seu corpo, que gosta de sensualizar, quando chegar no inferno, tu serás estrupada por os demônios, eles pegarão o teu corpo e farão o que quiserem contigo, e tu não poderás mais gritar e pedir socorro. É necessário nesses últimos dias lembrar-se das coisas que têm sido feitas. É necessário se quebrantar os vossos corações e deixar as coisas deste mundo.
Vos digo hoje através do meu Espírito, usando a boca do meu servo: é necessário se libertar das coisas deste mundo. Pregai o meu evangelho e pregai direito. Não sei usurpadores da minha palavra. Pregai aquilo que está escrito na Bíblia. Não passai a mão em cima de ninguém, porque se passai a mão em cima das pessoas, daqueles que estão dentro da minha igreja, e eles forem condenados, porque foram instruídos maus por vós, quando chegarem no meu altar, quando chegarem nos céus diante do meu Pai, e forem apresentar, pastores, os vossos rebanhos, ali estará escrito nos livros todas as coisas que fizeram nesta terra. Estará escrito: instruir o meu povo conforme aquilo que o mundo dizia, e não conforme a minha palavra mandava. Meus servos e minhas servas, a sua salvação é individual. Se o vosso pastor está pregando errado e você se sentindo incomodado dentro da igreja, o Espírito Santo está convencendo você, está dizendo ao seu ouvido: não é assim, está errado, aparta-te deste mal, sai daqui, não é assim que é para servir o vosso Deus. Ouvi aquilo que estáis dizendo e apartai-vos daquele local, saí das vossas igrejas e vá para igrejas que pregam a palavra. Existem igrejas neste Brasil, neste país que é imenso, que pregam a minha palavra. Levantei muitos servos meus que pregam a minha palavra. Levantei muitos servos meus, aos quais não cobro nada para pregar, aos quais nem muitas vezes têm casa para morar, não tem uma cama para se deitar com a sua esposa e seus filhos, mas estão fazendo a minha obra, estão pregando a minha palavra, estão socorrendo aqueles que se sintam ser socorridos. Coloquei muitos missionários nos mais diversos lugares, nos mais diversos países para pregar a minha palavra. Eles estão lá pregando, ensinando acerca das minhas escrituras, mas não cobram nada também. Muitos estão sendo perseguidos, outros já foram mortos, mas são fiéis a mim. E vós que estáis dentro de palácios, de igrejas as quais não estou dentro, porque não prego a minha palavra, porque roubam o meu tesouro, porque roubam os meus dízimos, as minhas ofertas e não fazem aquilo que eu determinei para fazer. Este país ainda não foi sacudido pela minha ira, porque muitos ainda guardam a minha doutrina e guardam a minha palavra, e oram pela madrugada, oram diretamente comigo e falam comigo, porque têm comunhão. Muitos estão pregando a minha palavra verdadeiramente e estão sendo perseguidos. Estão sendo palavras torpes sobre essas vidas. Mas eu conheço os vossos corações e conheço as suas mentes. Sei das obras que eles têm feito, porque prego a minha palavra verdadeiramente e são fiéis a mim. Eu quero que todos os meus servos, que todas as minhas servas, que todas as igrejas deste país parem de pregar a mentira, parem de pregar aquilo que não mandei falar, pare de dizer que eu fiz revelações, que eu dei visões, que eu dei profecias, porque isto não é da minha parte, são palavras mentirosas que Satanás está colocando nas suas vidas. Porque se tu está em pecado, está em adultério, está traindo a tua esposa, está envergonhando teus filhos, como o meu Espírito Santo estará dentro de ti e estará falando através de ti. Não há possibilidade nenhuma.
O meu Espírito Santo só habita no corpo e na vida daquelas pessoas que são fiéis, que guardam a minha palavra, que não se vende, que não se corrompe, que andam conforme a minha doutrina, que guardam meus mandamentos, que têm comunhão comigo, que têm intimidade com o meu Espírito. Hoje vos falo através do meu servo, para que se arrependam dos seus pecados, das suas iniquidades. Não quero que nenhum de vós se perca e vá para o inferno, mas que todos vós sejam salvos. Morri numa cruz, no meio de 2 malfeitores, no meio de 2 bandidos, para que vós fossem salvos e tivessem uma vida eterna. Mas muitos de vós não estáis mais preocupados com a sua salvação. Estão preocupados com o vosso dinheiro, com os vossos bens materiais nesta terra. Esquecem-se vocês que todas as coisas que são feitas nas suas vidas é por permissão minha. Se tem dinheiro, fui eu que abri a porta. Se tem bens materiais, fui eu que proporcionei. Se tem empregos bons, os pais pagam salários grandiosos, fui eu que abri as portas. Todas as coisas acontecem nas suas vidas por permissão minha. Se eu não abrir a porta, ninguém abre, e a porta que eu fechar também não vai ser aberta. Portanto, devem-se humilhar-se diante de mim, e devem me obedecer à minha palavra. Parai de praticar iniquidades e mentiras. Parai de praticar coisas as quais envergonham a mim e meu Pai. Quando olho para esta terra e vejo vocês que foram criados à imagem e semelhança do meu Pai, meu coração chora. Meus olhos se entristecem porque não querem nada comigo e nem com meu Pai. Apartaram-se de mim, não querem que eu entre em suas vidas e faça morada. Ao contrário, fazem ídolos, fazem estátuas e adoram a todo tipo de Deus, sabendo vós que existe apenas um, que é o meu Pai. Adoram santos, adoram imagens aos quais não ouvem, não me enxergo e nem falo com vós, e atribuem milagres a estátuas aos quais foram feitos por mãos humanas. Vos digo, isto é mentira de Satanás. Ele também faz os milagres deles, mas eles são pequeninos e temporários. Vos digo a todos aqueles que praticais a iniquidade e servi a ele. Chegará um tempo onde cada um de vós será julgado por todas as suas obras. Vós que estáis na Umbanda, vós que estáis na Quimbanda, vós que estáis na magia negra, no espiritismo, na maçonaria, todo tipo que serve a ele, no budismo, no islamismo, todas estas religiões as quais Satanás criou nesta terra e vocês serviam a ele. Chegará um momento ao qual vocês serão julgados por vossas obras, e não terá arrependimento, não terá oportunidade de pedirem perdão dos seus pecados e das suas mentiras, da sua idolatria. É necessário largar essas coisas, é necessário se quebrantar, é necessário se humilhar, é necessário pedir perdão e pedir para serem transformados e libertos por mim. Meus servos e minhas servas, meus pastores e meus obreiros, pregai a minha palavra e vão em busca destas almas as quais estão nesses templos que não me servem. Preguem a palavra e mostrem a eles que eles estão errados e que é necessário se voltar para mim para serem salvos. Também vos digo a vós que foram consagradas a pastoras: vocês não têm autorização minha para subir no altar e dirigir igrejas. Vocês podem ser obreiras, vocês podem ser missionárias, mas não podem ser pastoras. O pastorado é para ser feito por homem. É o homem que é a cabeça da casa e não vós. Portanto, obedecei a minha palavra. Não está escrito na Bíblia que vocês
devem ser consagradas a pastoras. Portanto, vós que estáis pregando e se intitulando pastoras, se destituam dos seus cargos e voltem a ser ministras da minha palavra. Vós de ser obreiras da minha palavra, mas não pastoras. Porque quando chegardes no céu e forem apresentar vossos rebanhos, não reconhecerei o vosso pastorado, porque ele não é bíblico e não determinei que fosse. Pregue a minha palavra, conforme está escrito na Bíblia. Não corrompam meus templos, não façam idolatria, não são hereges, não causem blasfêmias dentro da minha igreja, não sirvam a mim erradamente. Parem de trazer coisas para dentro da minha igreja, a qual não determinei que seja feito. A minha igreja é local sagrado, a minha igreja deve ter reverência. Não quero danças, não quero grupos de teatro, não quero apresentações grandiosas, não quero palácios, não quero tecnologia, não quero telões, não quero baterias, coisas as quais não é da minha parte. Quero templos simples, mas templos que tenham a minha presença e que o meu Espírito Santo habite dentro delas. É necessário nestes últimos dias: olhai para vossos corações e para as suas obras, e vejam que suas mãos estão vazias. E se eu voltar hoje, não terão a apresentar nada para mim. As suas igrejas são palácios, mas eu dentro dela não estou. Não habito em templos luxuosos, não habito em templos aos quais servem ao homem, engrandece a ele e não a mim. Lembre-se que a minha palavra diz que toda a honra e todo louvor deve ser dado ao vosso Deus, que fez os céus e a terra. Vós, homens da terra, não tereis glória nesta terra. A vossa glória está preparada nos céus, para aqueles que forem fiéis a mim e a minha palavra, e guardarem meus mandamentos e as minhas escrituras, e for arrebatado juntamente comigo a minha igreja, e chegar no céu, conforme as vossas obras. Aí sim recebereis a sua coroa, a coroa de glória, e serão glorificados na glória. Na terra sereis pequeninos, serei humildes, mansos de coração como eu sou. Não vos engrandeçam, não vos ensoberbeçam, não sejam hipócritas de acharem que são mais uns do que os outros, porque vós não sois nada, são apenas pó desta terra. Do pó vieste e do pó voltarão. Mas aqueles que forem fiéis a mim e à minha palavra e forem perseverantes até o final, receberão a sua coroa de glória. Receberão o seu galardão. As vossas moradas já estão preparadas no céu. Eu fui preparar, e elas já estão preparadas, esperando aqueles que serão arrebatados juntamente comigo e com a minha igreja. Sejais prudentes em tudo que for falar. Dai testemunho dentro da minha igreja, mas principalmente fora dela, para que as pessoas que não me conhecem possam ver em vocês o resplandecer da minha obra, o resplandecer da minha unção e da minha graça sobre vós. Dai bom testemunho na terra, dai bom testemunho no mundo, para que as pessoas não vos critiquem e digam: eles dizem que são crentes, mas são piores do que nós. Não permitam que Satanás vos acuse e aponte seus defeitos e seus pecados nas suas vidas, mas limpai-vos de todo mal, de todo pecado, de toda imundícia, de tudo aquilo que não me agrada aos meus olhos e que impede que vós tenham comunhão comigo. Pregai o meu evangelho verdadeiro, não deturbe e não modifique a minha palavra. Muitas igrejas dizem que eu sou um e que não há outro nome, mas vos digo, nós somos três e não somos um. A Trindade é verdadeira, ela foi criada por o vosso Deus. Existe Deus o Pai, Jesus o Filho e o Espírito Santo. Nós somos três,
trabalhando numa mesma comunhão, numa mesma graça, numa mesma unção. Ai de vós que pregais a palavra nesta terra e dizei que nós somos um. Aquele que nega a Deus e nega seu Espírito jamais receberá uma coroa de glória e jamais verá o vosso Deus. A minha palavra diz: se me negares da terra, lhe negarei no céu no dia do juízo final. Arrependei-vos aqueles que estão pregando a palavra erradamente. De maneira nenhuma vos ensinei que fossem hereges na minha igreja, que cometesse heresias no meu altar, que enfeitasse os vossos templos e vossos altares com adornos, com flores, com balões, com mais tipo de decoração possível. Isto não me agrada aos meus olhos, e não vos disse que era para ser feito assim. Tenham reverência no dia que participarem da Santa Ceia, porque ela lembra a minha morte, o meu sangue que foi derramado na cruz por vossos pecados. Lembra o meu corpo que foi dilacerado, que foi cuspido, que foi espancado, que uma lança transpassou o meu peito. Lembre-se disso e examinai-vos vossos corações, para que quando participar da ceia não participem para a sua condenação, mas participem para seu elevo espiritual, fortalecimento da sua fé, e que para seja salvação. Em momento nenhum disse a vós que era para lavar os pés uns dos outros. Muitas igrejas estão fazendo isto e dizendo que é bíblico que eu mandei fazer. Quando eu me inclinei e lavei os pés dos meus discípulos, quis dizer a todos vós que deveriam ser mansos e humildes e ser simples de coração. Não vos compare com aqueles que vieram antes, porque vocês são muito piores do que eles. Eles buscavam em mim incessantemente, buscavam a mim verdadeiramente, cumpriam a minha palavra, obedeciam a mim sem contestar, e aquele que era contestado, que contestava aquilo que eu determinava para fazer, este era castigado. Vos digo, vocês estão num tempo muito bom, no tempo da graça. Por isso não foram castigados ainda por suas blasfêmias e suas heresias que têm cometido dentro dos meus templos e nos meus altares. Porque se fosse no tempo onde meus discípulos e os meus obreiros verdadeiros andavam na terra naquela época, já teriam sido consumidos pelo fogo santo que vem dos céus e é da parte do meu Pai. Porque quando a minha ira do meu Pai se volta para aqueles que são desobedientes, ela é uma ira abrasadora, destruidora, e nada fica em pé. É necessário nesses últimos dias pregar o meu evangelho e manter-se fiel a mim. Não deturbe, não modifiquem a minha palavra. Vão em busca das almas, vão em busca daqueles que estão perdidos, daqueles que se desviaram dos meus caminhos, daqueles que estão na prostituição, daqueles que estão no fornicamento, daqueles que estão nas drogas, daqueles que estão corrompidos os seus corações e os seus corpos. Pregai o meu evangelho e orai e repreendei os demônios que estão no corpos daquelas pessoas as quais são lésbicas, são homossexuais, são transexuais e as mais diversas aberrações que Satanás fez. Isto não é doença, isto não é enfermidade, isto é maldição que Satanás lançou através do espírito de pombagira na vida das mulheres e na vida dos homens, para que os homens se sintam efeminados e as mulheres queiram se sentir como homens. Peçam discernimento e entendimento da minha palavra, peçam autoridade e unção para que coloque as suas mãos sobre as cabeças deles e repreendo no meu nome, e eles fiquem libertos para a honra e glória do meu nome. Aprendei-vos com esta mensagem a qual estou falando neste momento, porque muitos de vós que sois meus pastores, ou não sabem acerca das minhas escrituras, não sabem o que eu estou falando, ou sabem
estão ficando quietos e concordando com o pecado e se curvando a Satanás. Vos digo que se não sabeis as minhas escrituras e não tenhais discernimento e entendimento sobre ela, aprendei-vos com esta mensagem a qual estou lhes dando. Mas vós, que sabeis acerca disto, e ficais quieto, e concordando, e fazendo de conta que não viram nada, e que flocharam a doutrina dentro das minhas igrejas, vos cobrarei de todos vós. A minha igreja, quando ela foi trazida para esse país, ela era igreja santa, uma igreja que mantinha-se na palavra, que mantinha-se direitamente nas vestimentas, no seu modo de andar, no seu modo de falar, mas aos poucos foi se corrompendo, e a culpa é de vós, pastores e obreiros, que não guardam a minha palavra e não têm coragem de ensinar aos meus filhos e minhas filhas como devem andar e como devem se portar na minha presença. Vos digo, comecem a cobrar a doutrina do corpo, comece a buscar a minha santificação, porque a santificação quer dizer, não andai conforme o mundo anda, não usai as mesmas coisas que o mundo anda, não se portai como as coisas do mundo anda, não servi a Satanás e seus demônios, mas servi somente ao vosso Deus, se curvai somente a Ele, clamai somente a Ele, render glória e honra somente a Ele, buscar na palavra o discernimento e entendimento através do Espírito, pregai a palavra verdadeiramente, louvai o meu nome, e hinos sagrados dentro da minha igreja, não trazeis músicas mundanas, músicas satanistas, as quais estão sendo cantadas por cantores aos quais não me servem, e misturai dentro da igreja. O meu altar é santo, a minha igreja é santa, e eu quero reverência, eu quero humildade, eu quero transparência nos atos, eu quero que seja pregada a verdade, eu quero que seja glorificado o meu nome verdadeiramente, porque não é qualquer louvor que eu aceito e que o meu Pai aceita, não é qualquer acorde, não é qualquer melodia que eu e meu Pai aceitam. Tem que ser ungido, tem que ser da minha parte, tem que ter inspiração divina, tem que ser com jejum e oração para escrever os hinos, tem que ter jejum e oração para compor as melodias, e que para quando abrir vossas bocas, glorificai e exaltai o vosso Deus, e os louvores cheguem diante do meu trono, e agrade os meus ouvidos, e agrade os meus olhos, e eu vos responda em forma de bênção. Quero que seja feito desta forma e não da forma que está sendo feito dentro das minhas igrejas. É para pregar a verdade, é para ensinar aquilo que é para ensinar, é para dizer para o meu povo que é para andar na doutrina, que é para andar direitamente, que não é para andar direito conforme este mundo manda, que não é para o meu obreiro andar na rua de bermuda, de camisa regata, de dormir de qualquer jeito. Minha serva não é para dormir de lingerie, de baby doll, de coisas as quais é para sensualizar. Se eu voltar hoje, tu não vais subir. Se eu voltar hoje, meu servo, tu não vais subir. Até na hora de deitar, tem que ter humildade, tem que ter discernimento para dormir. Durmam conforme o crente verdadeiro dorme. Não durmam conforme o mundano dorme. Muitos de vós dormem nus. Isto envergonha meus anjos que estão ao vosso redor. Eles se retiram e Satanás entra, coloca a malícia, coloca o desejo, faz vocês sonhares sonhos eróticos, faz vocês até mesmo seus corpos expelir para fora nas suas partes íntimas, como se tivessem praticado um ato sexual. Satanás lança os mais diversos demônios, o demônio da pombagira, o demônio do marido da meia-noite, a qual tem destruído muitos lares, a qual tem destruído muitos casamentos, tem separado os pastores de suas esposas, tem separado os vossos filhos e lançados na terra. Cuidado, muito cuidado vocês que andam conforme o mundo anda, porque Satanás está rondando, ele não dorme, ele trabalha dia e noite para derrubar o crente. Lembre-se, ele veio para matar, roubar e destruir aquilo que o vosso Deus fez.
Satanás não quer que nem um homem nem uma mulher vivam em paz, em alegria nesta terra. Ele quer vos atormentar, ele quer fazer com que vocês se prostituam, quer que vocês denigrem a imagem do vosso Deus, quer que negue a ele, quer que largue a palavra, que sejam preguiçosos na hora de orar, que sejam preguiçosos na hora de ir na igreja, ao invés de ir na igreja, fiquem em casa olhando uma novela, olhando um filme, que vá para os bares. Meus servos, muitos de vós saem do vosso trabalho e vão para um bar tomar cerveja, e depois voltam para suas casas, se arrumam e vão para a igreja e sobem no meu altar para pregar a minha palavra. Malditos sois vós, porque não pregai a minha palavra e não andai como eu determinei para andar. Muitos de vós andam conforme o mundo anda, se portam como mundanos e quando chegam na igreja querem exemplar, dar sermões enérgicos e pregar aquilo que não vivem. Vos digo, parem de fazer isto, porque sois mentirosos e vossa vida está corrompida e Satanás está habitando em vós. É necessário andar conforme a palavra. Sede santos como eu sou santo. Pregai o evangelho verdadeiro. Está escrito nas minhas escrituras. É só ler. Se não compreendes, dobra o teu joelho, clama a mim e pede discernimento e entendimento da minha palavra, que vou abrir teu entendimento e vou descer a minha sabedoria sobre vós. Pregue a minha palavra verdadeira. Deixe de ser mentirosos no meu altar. Deixe de pregar uma palavra vã, que não edifica, que não transforma, que não faz nada por vós. Lembre-se, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Pregue a minha palavra e digo a todos que eu curo, que eu transformo, que eu liberto, que eu batizo com o Espírito Santo, que eu ressuscito os mortos, que eu faço o coxo andar, que eu faço o cego ver, que eu faço aquele que não tem audição ouvir, que eu levanto o paralítico da cadeira de roda e digo, anda, e ele anda, ele corre, ele glorifica e exalta o meu nome. Sabeis que esses meus milagres não acontecem mais no meio de vós, porque vocês não pregam a verdade, não têm unção nem discernimento e não têm mais comunhão comigo. Mas eu continuo fazendo esses milagres na vida e nas igrejas que guardam a minha palavra e me servem verdadeiramente. Portanto, se queres milagre, se querem transformação, se querem libertação, é necessário se voltar para mim e ser transformado e liberto. Muitos estão fazendo milagres ao redor da terra. Muitos estão até orando e está chovendo, mas não sou eu que estou fazendo o milagre. É Satanás que está habitando na vida desses pastores, desses apóstolos, desses bispos que se intitulam e se levantam e criam igrejas hereges e mentirosas que está levando milhões para o inferno. Aprendo da minha palavra, aprendo das minhas escrituras, guarde meus mandamentos e segui a minha doutrina sagrada. Somente assim verão a glória do meu Pai, terão direito à vida eterna e serão arrebatados juntamente comigo. Do contrário, jamais serão arrebatados aos céus e não verão as maravilhas das moradas celestiais, as quais fui preparar para vós. Todas estas coisas vos falo hoje através do meu servo, vos alertando e vos exortando para que guardais a minha palavra e sejais fiéis a mim. Pregue a verdade, vivam na verdade, sejam a verdade, glorifique o meu nome, me exalte, louve louvores sagrados, não blasfeme, não cometa heresias, limpe-se do pecado, não se curvem a ídolos, não se curvem a estátuas, não sirva a Satanás e seus demônios, mas sirvam somente ao vosso Deus, que é verdadeiro e que é puro e vos abençoa. Sejam fiéis a minha palavra, e eu vou modificar, transformar e vos libertar, para que tenhais direito à vida eterna e sejam arrebatados comigo naquele dia a qual eu voltarei. Assim diz o vosso Deus, aquele que tem o poder sobre a terra
e sobre o céu.